Muito bom dia, seja bem-vindo ao TVC News. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Vamos conferir o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Leonel Pavan anunciou o nome do pré-candidato a vice-prefeito em Camboriú. Arrancadão de Canoas movimentou o final de semana. Estão abertas inscrições para a segunda etapa da campanha de recolhimento de pneus. OAB realizou palestra para esclarecer os direitos e deveres dos pré-candidatos. Tem ainda a previsão do tempo e o comentário político de Saul Carvalho. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Nós temos comentado bastante aqui sobre os cuidados em relação para a prevenção da dengue. Mesmo nós estando no inverno, sabemos que a dengue continua por aí. A gente precisa tomar aqueles cuidados básicos em casa, principalmente. Mas tem também os cuidados em que os municípios também precisam se responsabilizar. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu quero convidar aqui agora a Tarine Dalcin. Ela que vai trazer umas explicações para nós aqui. Ela, como bióloga da DIV, tem informações sobre as inscrições para a segunda etapa da campanha para recolher pneus. Tarine, seja bem-vinda ao TVC News. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tarine, vamos conversar um pouquinho então sobre como foi, primeiro dar um panorama aí de como foi a primeira etapa e aí a gente fala da segunda etapa. Então, essa campanha tem acontecido no estado 2 vezes ao ano, né? No primeiro e no segundo semestre. Esse primeiro semestre, a gente teve 84 municípios inscritos aqui no estado, participando da campanha de recolhimento, onde foram recolhidos mais de 54 mil pneus. Então, é um dado bem expressivo, bem importante, porque esse pneu no ambiente, né, ele acumulando água, serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Então, foi um fator bem importante que a gente conseguiu esse ano de recolhimento. Então, e hoje, né, dia 5/8, inicia a inscrição para a segunda etapa, né, para a segunda campanha do ano, né, agora nesse segundo semestre. As inscrições vão agora do dia 5 ao dia 9 de setembro, né, com previsão de recolhimento lá para o final do ano, para o mês de novembro. Então, os municípios se inscrevem, tem um período para se organizar no município, tem capacitações com os municípios inscritos para depois ter realmente o recolhimento lá depois do mês de novembro. Tarine, e como que foi a adesão dos municípios na primeira etapa? Então, a gente teve 84 municípios inscritos, é um número bem expressivo, já quase o dobro do número de municípios que a gente teve ano passado no recolhimento do segundo semestre. Então, os municípios têm aderido, mas a gente incentiva que mais municípios, né, participem dessa campanha, que é bem importante para recolher esse tipo de recipiente do ambiente. E a gente sabe, né, que o pneu ali que fica parado, ele acumula muita água, mas também ele precisa ser destinado, ter a destinação correta para que ele possa ser reutilizado também, né, Tarine? Exatamente. Esse pneu que é recolhido, ele passa pela logística reversa. Então, ele é encaminhado para uma empresa especializada, vai fazer todo esse papel, né, de descarte correto, aproveitamento desse tipo de recipiente. E realmente, esse tipo de recipiente, o pneu acumula grande quantidade de água e serve, né, um criadouro, um dos preferenciais, a gente pode dizer, do Aedes aegypti, para proliferar, colocar seus ovos, enfim, aumentar o número de mosquitos no ambiente. Tarine, essa campanha para o recolhimento dos pneus, ela faz parte de um programa Penso Logo Destino, isso? É um programa, Pense Logo Destino, é um programa do IMA, né, com o Instituto do Meio Ambiente do Estado, que tem essa parceria aqui com a saúde, né, com a vigilância epidemiológica. Então, além de pneus, entram alguns outros itens nesse recolhimento, mas aí é o IMA que tem encabeçado, né, e articulado esse tipo de recolhimento com os municípios. Tarine, agora a gente falando um pouquinho em relação, né, à atuação da DIV, a dengue ainda está preocupando muito, não só o estado de Santa Catarina, mas também o Brasil todo. E a gente tem visto que mesmo com a chegada do inverno, ainda estão aparecendo casos de dengue confirmados no estado, né? Isso mesmo. Então, a gente teve um ano bem atípico, né? Um ano que saiu da nossa curva de transmissão, com recordes de óbitos, de casos aqui no estado, e a transmissão não parou. Né? A gente observa uma redução, sim, na transmissão aqui em Santa Catarina, mas ainda com registros de caso por semana epidemiológica. Então, a gente tem registro de 1.000, 2.000 casos, assim, nas últimas semanas aqui no estado. Então, ainda estão surgindo casos novos
E então a orientação é que não se descuide, né, com esses cuidados para evitar, né, recipientes que acumulem água e assim o Aedes aegypti proliferar e a transmissão continuar. Na quarta-feira foi divulgado alguns dados e entre esses dados tem um que chama muito a atenção, né, Tarine? São mais de 350 mil prováveis casos de dengue em todo o estado de Santa Catarina. A gente está falando de um número altíssimo. Isso, é um número muito alto, muito expressivo, como eu falei, é o número mais alto da nossa série histórica, né? Então, é um número que a gente iniciou a transmissão muito cedo esse ano, mês de janeiro, fevereiro, já com um pico de transmissão que se manteve por muitos meses, então isso também propiciou esse número elevado de casos. E além dos casos, a gente teve muitos óbitos também, né? São 320 hoje 326 óbitos confirmados por dengue no estado, um número bastante elevado, para uma doença que teria um manejo clínico tranquilo, a gente sabe como evitar, que é eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti, mas com esse número elevado de casos, acompanhou também o número elevado de óbitos, infelizmente. Tarine, há alguma associação aí, por que aconteceu essa alta nesses números, né, de casos, como você mesmo falou, que é o maior número de casos da história no estado de Santa Catarina? Então, a gente, como tu falou, está vendo esse aumento de casos não só em Santa Catarina, no Brasil, né? Lá no final do ano já teve um alerta já da OMS alertando que esse ano seria um ano bem complicado para a transmissão de arboviroses, né? Então, a temperatura global aumentando, né? Um período de chuvas, tudo isso propiciou, né, que o Aedes aegypti proliferasse, aumentasse a quantidade de mosquito no ambiente e, consequentemente, a transmissão das doenças, né, que ele transmite, como a dengue, chikungunya e zika também. Então, a gente é um reflexo do que está acontecendo no mundo e no Brasil. O Brasil também, esse ano, bateu recorde de número de casos, de óbitos, então isso também impactou aqui no estado esse ano. Tarine, também a gente poderia associar, não sei se é correto dizer isso, mas ao número de diagnósticos também, porque quanto mais consegue se diagnosticar, quando há um investimento, que o Estado tem investido também, né, em centros, para fazer esses diagnósticos, também consegue identificar se de fato foi um óbito por dengue ou se for por outra doença. Sim, acho que tudo isso é importante, né? A sensibilização dos profissionais de saúde, identificar a doença, né? Isso também, né, causa uma notificação que dá, a gente tem esse número de casos prováveis. Então, essa rede de assistência está sensibilizada para isso, né? E além disso, sim, acho que o diagnóstico, né, de conseguir diagnosticar esses óbitos, investigar esses óbitos adequadamente, né, também a investigação correta de que desencadeou esses óbitos, tudo isso tem, né, contribuído também para identificar esses números, né, e que esses números sejam realmente o que está acontecendo, que é o que a gente quer saber. Então, é importante que isso esteja sensível, a gente esteja captando essas informações. Tarine, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para você fazer o convite para que os municípios se inscrevam para essa segunda etapa da campanha, né, de recolhimento de pneus. Então, é importante iniciar hoje, então, essa inscrição dos municípios. É importante os municípios se sensibilizar com isso, porque é um recipiente, como a gente destacou aqui, que acumula água, se fica descartado no ambiente de forma irregular, ele está propiciando a proliferação do mosquito. Então, a parceria com o Instituto do Meio Ambiente, com a logística reversa, então esse material vai ser tirado do ambiente, vai ter um destino correto. Então é importante que os municípios sensibilizem, que participem da campanha, façam a capacitação para lá em novembro que a gente recolher e conseguir tirar ainda mais um número maior de pneus do ambiente. Tarine Dalcin, muito obrigada pela sua participação aqui no TVC News. Obrigada, uma boa tarde a todos. E o final de semana foi movimentado com o arrancadão de canoas nas águas de Balneário Camboriú. O 6º arrancadão de canoas artesanais de Balneário Camboriú aconteceu neste final de semana na Praia Central e na Praça do Pescador, no bairro da Barra. A presidente da Fundação Cultural Denise Leite falou sobre a importância da valorização da cultura pesqueira para Balneário Camboriú. Uma cidade que não cuida da sua cultura, da sua história, ela acaba não trazendo legado, né, para os moradores e para quem aqui cresce e convive, né? Então a gente acaba valorizando, porque Balneário Camboriú nasceu da pesca, né? Nasceu ali na Barra, junto com toda a colônia dos pescadores, com todo esse movimento. E hoje a gente está encerrando aí, né, a safra da tainha. As competições são para os pescadores, mas o público em geral também pôde acompanhar as disputas e brincadeiras de forma gratuita.
O arremesso de tarrafa e o arrancadão de canoas aconteceu no domingo, na Barra Sul. Dizer que quem ganha é a pesca artesanal da tainha, né? A gente batalha tanto, né, por essa modalidade de pesca. E também a gente fica satisfeito, né, ter ganhado com o arrancadão, né? Ganhamos o tricampeonato nosso aí, a gente se prepara ali na safra da tainha, daí reúne os amigos ali, os remeiros, para poder confraternizar, né, com todas as praias aqui do nosso município e praias de fora, né, também que vem participar do arrancadão. Na Praça do Pescador havia tendas gastronômicas que vendiam comidas típicas regionais e também aconteciam apresentações artísticas. A programação faz parte da comemoração pelos 60 anos da cidade e marca o fim da temporada da pesca artesanal da tainha. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre eleições 2024. A gente volta já.